Fala galera do Pop Jig Brasil, estamos aqui com mais um tutorial e dessa vez eu vou abordar um tema que há muito tempo eu não falo, que é os molinetes, tá? Tenho falado muito sobre Slow Jig, hoje Slow Jig virou um nosso grande xodó, há muito tempo a gente tem falado sobre isso com intensidade e por falar em Slow Jig a gente acaba falando de carretilhas jigueiras. Dessa vez eu vou falar um pouquinho sobre molinetes voltado para o speed jig convencional ou, por que não, até para slow jig, né? Caso alguém goste, né? Bom, vamos lá. O porquê desse tema? Eu recentemente recebi uma pergunta de um amigo falando assim: Gustavo, acabei de comprar um molinete 8000 com carretel de 14, um molinete 8000 PG, né? Com carretel de 14. Quero pescar em profundidade de 100 metros, assim. Bom, minha resposta foi: olha, se você usar o carretel muito cheio, você vai perder tração. O seu molinete vai ficar mais duro, porém você vai ganhar muito mais velocidade. Porque quanto maior o diâmetro do carretel, mais velocidade você tem, porque uma única enrolada de linha, tá? Como o diâmetro é maior, você recolhe mais linha por cada manivelada, tá? Só que esse recolher mais linha por cada manivelada deixa, quando você enrola, fica mais duro, tá? Como tudo que você for fazer em velocidade, você acaba tendo que exigir um pouco mais de esforço físico, como uma bicicleta. Quando você muda a catraca para velocidade, você exige muito mais das suas pernas para poder desenvolver a velocidade. Existem situações que isso vai ser muito bom, mas na grande maioria não, porque você muitas vezes, quando você vai pescar em profundidade, tá, o uso de um molinete muito rápido, tá, vai te deixar cansado e você não vai conseguir pescar o dia todo. Então, qual é a solução para quando você de repente tem um molinete 8000 com um carretel de 14, um carretel muito grande, tá? É simplesmente você não encher todo o seu carretel e deixar o carretel aproximadamente no mesmo diâmetro de um carretel de 8000. E aí você vai ter a velocidade de um 8000, uma tração de 8000 e você não vai cansar tanto. Então, quanto mais raso o carretel for, quanto mais estreito o carretel tiver, mais tração você tem e menos velocidade você tem. Então vai te exigir para você recolher um pouco mais rápido, talvez. Então é assim que funciona. Então, e nesse ponto, o que acontece? Quando o carretel está mais vazio, a gente tem maior potencial de drag. Então, se você pega e vê nos catálogos da Shimano, por exemplo, um molinete 8000, ele tem mais drag do que do molinete 14000. Por quê? Porque quanto mais estreito for o carretel, mais duro é de sair a linha no carretel. Então, quem enrola a linha em casa, fica enrolando, você vê que quanto mais você vai enrolando a linha no molinete, mais você tem que ir soltando naquele dispositivo que a linha fica enrolando, você tem que ir soltando a frição daquele dispositivo, porque ele vai ficando mais estreito o carretel que está abastecendo, que tá retirando a linha, mais estreito, e isso se torna cada vez mais duro, tá? É essa a sensação que você tem e o peixe tem quando de repente vai puxar a linha do seu molinete. Quanto mais estreito, mais drag. Quanto maior o diâmetro do carretel, mais linha, menos drag, tá? Então isso é uma coisa que também acontece. O que acontece também? Muitas pessoas pegam e vão testar o drag, né? Com carretel cheio. Então vai puxar carretel cheio. Aí vai soltar 150 metros de linha, vai reduzir a tensão o diâmetro do carretel. Quando a sua linha estiver lá embaixo, quando o seu jig estiver lá embaixo e o carretel está mais vazio, tá? Todo aquele drag que você testou com carretel cheio não é verídico. Vai estar muito mais forte do que antes. Então por isso que às vezes estoura a linha por conta disso, porque você testou um drag muito forte com carretel cheio, sendo que na realidade você vai brigar com peixe com carretel vazio, tá? Então são coisas que você tem que entender que é assim que funciona, tá? E também muitas pessoas, quando o peixe está tomando linha, começa a apertar o drag. Então, se você imaginar que quanto menos linha vai tendo no seu carretel, mais drag você tá impondo sobre a tensão da linha,
Então, teoricamente, você não precisa apertar mais o carretel, tá? Porque naturalmente vai aumentando a tensão na medida que o seu carretel vai ficando vazio, tá? Bom, outro ponto que a gente tem que imaginar é que cada molinete tem sua velocidade de recolhimento, né? No molinete 8000 PG, essa velocidade ela varia em torno de 4.9 a 5.1, depende do fabricante e depende do molinete, tá? Esse aqui, ele é 4.7 para 1, tá? 4.7 para 1, então ele é mais devagar ainda, então eu tenho mais tração por ele ser mais lento, tá? E eu posso trabalhar com o carretel bem cheio, porque não vai dar tanta diferença, tá? E aí você pode ver isso aí. Quando você pega um molinete 20.000, por exemplo, para trabalhar com gigs em regiões mais profundas, tá? Se você olhar a velocidade de recolhimento de um molinete 20.000, ele é de 4.4 para 1, tá? Por quê? Porque o diâmetro do carretel é tão grande, tá? Que se ele for 4.7 ou se ele for 4.9, 5 para 1, para você trabalhar no gig, você vai diminuir demais a tração do molinete, tá? Tudo bem, você ganha velocidade, mas você vai diminuir muito a tração do molinete. Então, por isso, para não ter perda de tração, o fabricante faz uma velocidade de recolhimento de velocidade de 4.4 para 1, só que o diâmetro do carretel é bem largo. Isso compensa a baixa velocidade do molinete, tá? Então, gente, são coisas que a gente tem que pensar quando a gente vai decidir se a gente vai trocar de carretel ou não vai trocar de carretel em relação às decisões de pesca que a gente vai ter, tá? Será que eu uso um carretel grande, tá? Para águas muito profundas? Não sei. Se você tiver braço, pode ser, tá? Uma outra maneira que você pode favorecer essa perda de tração é aumentando o tamanho da manivela, tá? Com um tamanho maior de manivela, o braço de alavanca fica maior e também fica mais leve também. É uma outra opção de ganho de tração nos molinetes, tá bom? Então espero que ajude a vocês tomarem decisões em relação a determinada situação de pesca com molinete. Beleza? Espero que ajude. Grande abraço a todos aí.